E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Hoje vamos dar início ao nosso curso de ondulatória. Primeira aula, introdução à parte de ondas. Pessoal, vamos lá, bem-vindos novamente à nossa primeira aula de ondulatória. Quando a gente vai estudar ondulatória, é importante que a gente tome alguns cuidados. Então essa primeira aula seria uma aula de introdução à nossa ondulatória. Quando a gente fala de ondulatória, o primeiro termo que vem na nossa cabeça são as ondas. Ondulatória, você fala assim, vou estudar ondas. E quando a gente fala de ondas, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é a onda do mar. E a gente precisa tomar bastante cuidado, porque quando a gente fala de ondulatória, a gente vai estudar ondas que a gente vai ver que existem algumas características importantes na hora de fazer a análise do estudo delas, mas a onda que a gente vai estudar, primeiramente a gente precisa ter bem claro que essa onda ela não transporta matéria, então não tem transporte de matéria, não transporta matéria. Se não transporta matéria, de cara já falo para vocês, essa onda não pode ser aquela onda do surfista. Se não tem transporte de matéria, o surfista ele não poderia pegar essa onda aí, caso ele quisesse surfar e curtir um pouco lá o final de semana na praia. Então, quando a gente fala de onda, para você ter uma ligação direta e entender o que está acontecendo, a gente vai pensar na questão da marola, que é aquela onda que causa normalmente náusea nas pessoas. É essa onda que a ondulatória normalmente analisa. Então, para a gente começar a entender o nosso curso de ondulatória, referente a ondas, primeiramente a gente precisa entender que existem tipos de onda. Então a gente começa aqui a análise do nosso curso estudando esse tipo de ondas. E esses tipos de ondas a gente classifica como sendo natureza da onda. Como é que a onda ela é formada? Qual é a sua origem? Quando a gente fala da natureza da onda, existem dois tipos. Existem ondas que a gente classifica como ondas mecânicas, ondas mecânicas. Ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio de propagação. Quando a gente pensa numa onda mecânica, você vai pensar que existe um meio sendo perturbado. E existem aquelas ondas que a gente classifica como ondas eletromagnéticas, que são ondas que não necessitam de meio de propagação. Tudo bem? Então nós temos as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas, somente esses dois tipos de ondas. Cuidado que quando a gente vai falar de ondas, existem as formas de propagação. Quando a gente fala das formas de propagação, a gente vai ver que as ondas mecânicas elas podem se propagar de duas maneiras diferentes. Uma maneira que a gente classifica como uma maneira longitudinal, e a outra que a gente classifica como forma de propagação transversal. Ondas eletromagnéticas só se propagam de maneira transversal. Não existe onda magnética se propagando de maneira longitudinal. Tudo bem? Aí você fala, Davi, mas o que seria uma forma longitudinal e uma forma transversal? Imaginem vocês, eu vou fazer uma figura aqui para representar, uma onda como se fosse uma mola, aquela mola maluca que a gente está acostumado a brincar, e essa mola no seu comprimento natural, ela teria os anéis sendo representados pelos risquinhos que eu estou mostrando aqui para vocês, Então, imagine que nós temos uma mola aqui assim, e aqui está o anel de cada uma das nossas anéisinhos representando as voltas que a mola está dando, tudo bem? Então, se a gente pega uma mola relaxada, ela tem mais ou menos essa cara da figura aí que eu estou representando para vocês, certo? E aí, se eu pego uma fonte e prendo nessa mola, então imagina que eu prendo um corpo aqui na ponta dessa mola e começo a fazer esse movimento de vai e vem aqui, nesse sentido que vocês estão observando eu fazendo com laser aí. Assim que eu empurro a mola para frente, os primeiros anéis aqui eles vão ser comprimidos e assim que eu afasto a fonte, a gente vai perceber que esses anéis se afastam dos outros. Então a gente vai ter uma zona de compressão e uma zona em que a mola vai estar um pouco mais esticada. A onda longitudinal justamente vai representar esse tipo de situação.
Então, imaginem vocês que eu tenho a mola, eu tenho uma região que foi comprimida, então eu vou ver os anéis um pouco mais próximos, e uma região da mola que está mais relaxada, então eu vou ver os anéis mais distantes. Aí, essa sequência de perturbação, ela vai se propagando ao longo da mola, então você vai vendo novamente anéis ficando mais próximos, e depois você volta a ver os anéis um pouco mais distantes. Os anéis ficam mais próximos, e depois os anéis ficam novamente um pouco mais distantes. E por aí vai. Esse tipo de onda a gente classifica como uma onda longitudinal. Qual que é a característica da onda longitudinal? Se a gente observar a nossa figura, a gente vai ver que existe uma propagação do nosso pulso, que a gente vai discutir daqui a pouco o que é. Existe uma velocidade de onda aqui, nessa direção que eu estou representando na figura. E aí o que a gente percebe? Que na situação em que essa onda foi gerada, nós colocamos aqui, na frente da nossa mola, a tal da nossa fonte, e essa fonte estava criando uma perturbação horizontal, que vai para a direita e para a esquerda. E o nosso pulso, a nossa forma de onda, estava se propagando aqui para a nossa direita, como nós estamos representando pelo vetor velocidade. E aí o que a gente percebe? Que tanto a fonte ela está vibrando aqui na direção da propagação da onda, a propagação da energia, né? Eu falei para vocês no começo da aula que onda não transporta matéria, mas ela vai ter um transporte de energia. No caso aqui da mola, nós teríamos uma transformação de energia potencial elástica em cinética o tempo todo, fazendo com que a mola fique nesse movimento de vai e vem. Esse pacote de energia que vai se propagando ao longo da nossa mola, a gente vai chamar aí de pulso, né? E se você tem uma sequência de pulsos, você cria o que a gente chama de onda, que é o que a gente está representando na figura. Então, para entender o que é uma onda longitudinal é aquela que a fonte vibra na mesma direção da propagação da energia. Tudo bem? Quando a gente fala de uma onda transversal, diferente de uma onda longitudinal, a gente vai ver que a onda transversal ela lembra a cara da função seno e da função cosseno. Então, todo mundo já brincou de corda, já ficou batendo a corda, oscilando a corda, e aí você percebe isso aqui. Ó. Se a gente pega uma fonte, né, novamente vou representar aqui a fonte pela nossa cor vermelha, e conecta isso numa corda, e coloca a fonte para vibrar para cima e para baixo, a gente vai perceber facilmente que a energia vai estar se propagando aqui para a nossa direita, nosso pacote de energia, enquanto que a nossa fonte está vibrando na direção vertical. Então você tem um deslocamento horizontal de energia, enquanto que a fonte vibra na direção vertical. A esse tipo de onda nós damos o nome de onda transversal. Tá? Então a diferença entre uma onda longitudinal e uma onda transversal é justamente essa. A longitudinal, a fonte vibra na mesma direção, na mesma direção de propagação da energia, e na transversal ela vibra de maneira ortogonal à direção de propagação da nossa energia. Tudo bem? Exemplos que nós temos de ondas longitudinais e transversais no nosso dia a dia, bem claros que nós temos, são longitudinal, onda mecânica, a gente pode falar o som, é uma onda mecânica longitudinal, e transversal a gente pode pensar justamente nas cordas vibrando, cordas de instrumentos musicais, né? Então, cordas em geral geram ondas transversais. Lembre-se que a onda mecânica é aquela que necessita obrigatoriamente de um meio de propagação, né? Então, a gente não pode esquecer isso. Quando a gente fala de mecânica, ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio de propagação. Necessitam de meio para se propagar. Quando eu falo de ondas eletromagnéticas, a gente vai estar falando justamente de ondas que podem inclusive se propagar no vácuo. Elas não necessitam de meio de propagação, tá? Então, falo de onda eletromagnética, são aquelas que podem se propagar no vácuo. Como eu falei para vocês, ondas eletromagnéticas, elas têm a mesma cara da onda transversal. Só que aqui a gente precisa tomar um cuidado. Quando a gente vai representar uma onda eletromagnética, ela acaba pegando um aspecto 3D, tridimensional.
Então, para a gente entender um pouquinho como é que funciona isso, eu vou tentar fazer um esboço aqui. A gente tem o eixo cartesiano, né? Nós vamos ter aqui as coordenadas x, y e z, né? Que seria aquele plano tridimensional. E aí, como é que a gente representaria uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética ela é uma variação de campos elétricos e campos magnéticos. Então, eu vou representar numa direção com a cor verde clarinha aqui, por exemplo, a variação do nosso campo elétrico, que teria mais ou menos essa cara aqui. E por aí vai, tá? Então, observe que esse campo está variando no plano da tela, né? Enquanto isso, eu posso variar aqui um outro campo, que eu vou representar aqui pela essa cor verde um pouco diferenciada, o nosso campo magnético. Essa variação aqui, ela vai ser perpendicular a outra variação. Então, enquanto você tem um no plano XY, o outro você vai ter no plano XZ, né? E aí, se a gente observa a nossa figura, a gente fica com uma representação desses campos que estão variando, e isso a gente vai dar o nome de onda eletromagnética. O melhor exemplo que nós temos de onda eletromagnética é a luz, né? A luz é o melhor exemplo que nós temos para nos referirmos aí à parte de onda relacionada à onda eletromagnética. Tudo bem? Bom, o meu desenho não é um dos melhores do mundo, e para facilitar um pouquinho, eu achei uma animação que mostra aí o que seria uma onda longitudinal. Então, observe aí que são partículas. Por exemplo, a gente poderia representar a onda sonora como sendo esse movimento. Então, você tem as partículas suspensas no ar, por exemplo, né? Então, você tem os átomos aqui, as moléculas. E aí, quando você cria uma perturbação periódica aqui, de vai e vem, esse movimento de vai e vem vai fazendo com que as moléculas pressionem umas às outras. E aí vai tendo esse transporte de energia ao longo das nossas moléculas. Observe que a fonte estaria aqui operando na direção horizontal, né? Se eu representasse a nossa fonte, né? Então imagina que aqui está a nossa fonte. A fonte que está criando essa perturbação poderia colocar aqui como se fosse um tubo fechado, e aí algo preso nesse tubo, uma espécie de um êmbolo, e eu teria que fazer essa fonte oscilar para a direita e para a esquerda. Conforme eu faço essa fonte oscilar para a direita e para a esquerda, eu crio essas perturbações que a gente chama de onda longitudinal, tá? Não pode esquecer, longitudinal. É quando a fonte vibra na mesma direção da propagação da energia. E também temos o exemplo da onda transversal. Então imagine que é uma corda, que a gente está vendo essa corda microscopicamente. Observe que os pontos estão subindo e descendo. Diferente do que a gente está vendo na onda longitudinal, essa perturbação de vai e vem, a gente vê aqui as moléculas subindo e descendo. Então, se nós tivéssemos a nossa fonte, essa fonte aqui estaria presa, como se fosse a nossa corda, e aí essa fonte ela estaria fazendo o quê? Ela estaria oscilando para cima e para baixo, subindo e descendo, gerando o que a gente chama de onda transversal. Tudo bem? Então, essa primeira parte da nossa aula, que é uma introdução à nossa parte de ondulatória, serviu para a gente entender duas coisas. Existem dois tipos de onda, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas podem se propagar de duas maneiras diferentes, de maneira longitudinal e transversal, como nós estamos vendo aí na imagem, e ondas eletromagnéticas só se podem se propagar de maneira transversal. Lembre-se que ondas mecânicas necessitam obrigatoriamente de um meio de propagação, você precisa de átomos, partículas, moléculas para serem perturbadas, enquanto que as ondas eletromagnéticas são apenas perturbações que são criadas no espaço-tempo pela variação do campo magnético e do campo elétrico. Tudo bem? Bom, feito essa explanação inicial, nós podemos começar a entender o objetivo do nosso curso, que é analisar a onda propriamente dita, né? Para entender a onda inicialmente, a gente precisa definir algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de pulso. O que é um pulso, né?
Então, imaginem vocês que nós temos uma corda. Eu vou dar o exemplo da corda que eu acho que fica mais fácil da gente entender, tá? Então, eu tenho uma corda que inicialmente está aqui relaxada, está na nossa posição horizontal. E aí, eu venho aqui está a nossa fonte, representada pelo quadradinho, tá? Então, nós temos a nossa fonte. E eu vou subir essa fonte. Então, eu subo a fonte. No momento em que eu subo a fonte, a parte da corda que está presa a ela sobe junto e o restante continua aqui na nossa linha horizontal. Quando eu desço a minha mão, novamente, eu percebo que a fonte volta para a posição inicial e aí eu criei um pacotinho, né? E observando esse pacote num certo intervalo de tempo, eu vou percebendo que esse pacote ele vai mudando de posição, ele vai avançando, né, ao longo da nossa corda, tudo bem? Então, esse pacote que está se propagando ao longo da nossa corda, a gente dá o nome de pulso, né? Então, ele vai adquirir uma certa velocidade de propagação, que vai depender do meio, né? Então, aqui vai ter uma velocidade no qual ele se propaga, que nós vamos ver na próxima aula como é que calcula essa velocidade. E aí a gente percebe que esse pacotinho está carregando energia. Observem que os pontos da corda apenas subiram e desceram. Se eu representasse aqui, por exemplo, na nossa corda, um ponto aqui com essa cor amarela, ó. Então, imagina que aqui está o nosso pontinho amarelo, um ponto preso na nossa corda. A gente pode observar na figura que em alguns momentos ele está na posição de equilíbrio, com a corda relaxada. Quando o pulso passa por ele, ele adquire uma energia, sobe, ele muda de posição na direção vertical, mas nunca em relação horizontal. E depois que o pulso passa por ele, ele volta para a posição original, como se nada tivesse acontecido. Então, observe que o que a gente falou no início da aula, que a onda não transporta matéria, se confirma aqui quando a gente mostra esse pontinho. O ponto subiu e desceu, enquanto que o pacotinho de energia continua se propagando ao longo da corda. Tudo bem? Então, quando a gente fala de pulso, é importante que vocês tenham bem claro na cabeça de vocês que o pulso corresponde a uma perturbação, tá? Então, uma perturbação que é criada no meio, a gente chama de pulso, tá? Isso é o que a gente chama de pulso. Quando a gente vai estudar ondas, né, é importante que a gente pense o seguinte: diferente de um pulso, que é uma única perturbação que foi criada, quando a gente fala de ondas, na hora de confeccionar uma onda, né, como é que a gente vai entender e construir essa onda? Novamente, eu vou pegar aqui a nossa corda na posição de equilíbrio, que é quando ela está relaxada, então ela está aqui na horizontal, a nossa cordinha, e aí eu venho aqui e vou fazer o mesmo movimento que eu fiz anteriormente. Eu vou subir a minha mão, então eu elevo a fonte um pouquinho para cima, e aí eu vejo que vai começar a formar aqui um pacote de energia. Tudo bem? Eu vou descer a mão, aí eu desço a mão novamente para a posição de equilíbrio e vejo que aquele pacote de energia que se formou, ele vai começar a se propagar aqui ao longo da nossa corda. Tudo bem? Aí eu desço a mão, desço um pouquinho a mão e aí percebo que a onda vai ficando com essa cara aqui, a corda, né? Vai ficando com essa carinha aqui. Volto a minha mão novamente para a posição de equilíbrio e vejo que apareceu um Szinho aqui na nossa corda, certo? Se eu continuasse oscilando a nossa fonte para cima e para baixo, periodicamente, tá? Então, sem interromper o movimento, eu perceberia ao longo de cada ciclo que novos pacotes de energia iriam se formando e que essa onda gradativamente iria se formando na nossa corda, tá? Então, depois de um certo intervalo de tempo, eu viria na nossa corda aqui vários pacotes de energia e esses pacotes estariam se propagando aqui para nossa direita com uma certa velocidade que nós veremos na próxima aula, certo? Então, assim como o pulso, você vê aqui uma formação de uma onda transversal. E aí o que você percebe? Que a onda ela é formada por uma sequência de pulsos, né? Então, a gente pode interpretar a onda como sendo um conjunto de pulsos. Quando você vibra periodicamente a sua fonte, você acaba criando uma onda,
tá? Que é formada por um conjunto de pulsos, que a gente pode interpretar como sendo um conjunto de perturbações que a gente cria no nosso meio. Tudo bem? Então, isso é o que a gente chama de onda, ok? Bom, o que é legal a gente lembrar quando a gente está falando de uma onda, né? Então, vou representar aqui para vocês uma figura. Vamos esquecer um pouquinho a nossa fonte. Imagina que aqui nós temos uma onda, tá? Então, vou tentar fazer aqui o desenho o mais próximo possível, indicando as curvas todas bonitinhas aqui, tá? Então, imaginem aí que aqui nós temos um desenho perfeitinho, como se fosse aqui uma função seno ou uma função cosseno, tá? Esse desenho que eu acabei de fazer para vocês, ele representa aí uma onda transversal, poderia ser uma corda, por exemplo, e se a corda estivesse sendo representada aí na posição de equilíbrio, nós poderíamos representar por essa linha tracejada aí que eu estou mostrando na figura, seria aqui a posição original da corda, quando não existe a perturbação, tá? E aí, o que a gente percebe? Que quando a gente sai da posição de equilíbrio, vai ter um valor de máximo e um valor de mínimo na nossa corda, né? Que eu vou destacar aqui com um pontinho vermelho. Então, nós temos o máximo e nós temos o mínimo em relação à nossa posição de equilíbrio. A distância entre esse máximo e a nossa posição de equilíbrio, nós damos o nome de amplitude, tá? Então, do máximo até o equilíbrio e do mínimo até o equilíbrio é o que a gente chama de amplitude da onda. Essa amplitude da onda normalmente é medida em metros ou em centímetros, né? Amplitude. A amplitude, ela vai estar relacionada com a energia de propagação da nossa onda, tá? Então, quanto maior a amplitude, maior vai ser a energia que está sendo transmitida. Quanto menor a amplitude, menor é a energia, ok? Então, se aparecer isso aí para vocês em alguma questão de vestibular, certamente ele vai pedir para vocês calcular essa amplitude e ele vai te dar um gráfico para você poder fazer a análise e tirar essas informações, certo? Outra coisa que vocês têm que perceber, que para construir essa onda, a minha fonte teve que subir e descer, um movimento periódico. E aí é importante, lembre-se do movimento circular, que nós vimos isso aí. Todo movimento periódico existe um período, né? Existe um período e esse período a gente calcula ele em segundos. Lembre-se dessa unidade, né? Período, e o que era o nosso período aí? Lembre-se que o período corresponde ao tempo, no caso do movimento circular era o tempo de uma volta, no caso aqui da ondulatória, tempo de uma oscilação. Então, é o tempo que a fonte gasta para completar uma oscilada. Então, esse é o nosso período, tempo de uma oscilação. Lembre-se também que existe uma outra grandeza que a gente chama de frequência, né? O que é a nossa frequência? A frequência indica o número de oscilações que foram dadas em um certo intervalo de tempo. E a unidade de frequência é o nosso Hertz. Assim como nós vimos no movimento circular, nós vamos rever agora em ondulatória. Lembre-se que a frequência ela é o inverso do nosso período, né? Então, 1 sobre período, ele vai dar a nossa frequência. Isso aqui a gente vai usar bastante também em ondulatória. Tudo bem? Bom, esses conceitos iniciais são importantes para a gente entender a ondulatória. Como é que pode aparecer isso para a gente no vestibular, né? Então, por exemplo, separei algumas questões aí. A primeira diz o seguinte: no mundo em que vivemos, estamos rodeados de fenômenos físicos. Um desses fenômenos são as ondas, nas quais vivemos imersos, seja através do som, da luz, dos sinais de rádio e televisão e etc. Com base nos seus conhecimentos sobre ondas e sobre a propagação delas em meio elásticos, analise as afirmativas a seguir. A ideia de falar aí que o meio elástico é dizer que vai ter uma conservação da energia, então a onda vai ter aquele padrão que a gente viu nas figuras anteriores, ok? Então, analisando as afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte:
A velocidade de propagação de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para outro. Aí você fala assim, a gente não discutiu velocidade ainda, você falou que a gente vai ver isso aí na próxima aula. Mas nós já vimos em ótica, e aí é importante vocês recordarem um pouco isso aí, que quando a luz muda de meio, ela altera a sua velocidade, que era o fenômeno da refração. Luz é uma onda eletromagnética. Acabei de falar para vocês que o melhor exemplo que nós temos para uma onda eletromagnética é a luz. Portanto, se muda de meio e muda de velocidade na ótica, no fenômeno da refração, também vai mudar de meio e vai mudar de velocidade na ondulatória, porque é o mesmo fenômeno analisado de maneiras diferentes. Então, quando ele fala que a velocidade de propagação de uma onda não se altera, essa informação está errada. A gente já pode rabiscar ela aqui, porque não está certo isso aqui. Tudo bem? Na afirmação 2, o que ele diz na afirmação 2? Nas ondas longitudinais, as partículas do meio vibram na mesma direção de propagação da onda. Foi justamente isso que a gente viu, né? Até mostrei na animaçãozinha. Nas ondas longitudinais, as partículas do meio estão vibrando na mesma direção em que a onda está se propagando. Portanto, essa afirmação 2 aqui, ela está correta, ok? Está funcionando bonitinho. Na afirmação 3, o que ele fala para a gente? A frequência de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para o outro. A frequência é uma característica da fonte. A frequência, que nós vimos ali no slide anterior, ela é inversamente inverso do período, né? E a frequência indica justamente o número de oscilações. Quem vai determinar o número de oscilações vai ser a fonte. Portanto, ela não depende do meio de propagação. Essa afirmação também está correta, afirmação número 3. A 4. O som é uma onda eletromagnética. Mentira, o som não é uma onda eletromagnética. O som é uma onda mecânica. Precisa de um meio para se propagar. O som ele só se propaga no ar devido à perturbação que ele cria nas moléculas. Aí a gente fala assim, ele pode se propagar no vácuo? Não pode. Por isso aqueles filmes que mostram espaçonaves dando tiro no espaço e aquele barulho de explosão no espaço, eles não são reais. Porque no vácuo, né, vamos considerar assim que o espaço tá praticamente vazio, não tem praticamente moléculas para serem perturbadas, o som não iria se propagar, tudo bem? A afirmação número 5, o que ele diz? As ondas eletromagnéticas são sempre do tipo transversal, verdade. Ondas eletromagnéticas são variações de campos elétricos e campos magnéticos no espaço-tempo e elas se propagam de maneira transversal. Portanto, são corretas as afirmações 2, 3 e 5, que daria para nós aí a alternativa C. Tudo bem? Quando a gente faz uma análise bem rápida, é importante vocês que estão prestando vestibular ficarem atentos a isso. Ó. A primeira afirmação a gente já viu que ela era falsa. Então, de cara, já dava para a gente eliminar aqui as alternativas A e B. Né? A partir do momento que a gente viu que a 2 era verdadeira, a única resposta possível seria a alternativa C. Por quê? O item D e o item E não tem a 2 como uma resposta possível. Né? Então, só de analisar o primeiro e o segundo item, a gente já conseguiria chegar na resposta verdadeira aqui. Caso você tivesse alguma dúvida nas demais afirmações, o problema já estaria resolvido. Tudo bem? Então, é só uma dica aí para vocês ficarem atentos na hora de resolverem as questões. Bom, mais uma questão relacionada a essa parte ondulatória. Quando o badalo bate num sino e o faz vibrar, comprimindo e rarefazendo o ar nas suas proximidades, produz-se uma onda sonora. As ondas sonoras no ar são... Aí, primeira coisa, você tinha que identificar qual é a natureza da onda. A onda sonora vai ter natureza eletromagnética ou natureza mecânica. Se vocês lembram do início da nossa aula, o som é uma onda mecânica, ela necessita de um meio de propagação. Então, com isso, eu já elimino aqui duas alternativas, a alternativa A e E. Né? Aí, na sequência, ele fala as ondas sonoras no ar são mecânicas e, por ser uma onda mecânica, ela pode se propagar de maneira longitudinal ou transversal. Nós vimos que o som é uma perturbação que é criada nas moléculas, então ele se propaga de maneira longitudinal, então a gente elimina mais uma alternativa. E aí ele fala que a velocidade das ondas sonoras em outro meio é
Lembre-se que se tiver uma mudança de meio pelo fenômeno da refração, que foi visto em ótica, que nós vamos rever agora em ondulatória, mudando de meio, altera-se a velocidade, portanto, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa E, tudo bem? Ondas mecânicas longitudinais, e se muda de meio, obrigatoriamente nós teremos uma mudança na velocidade de propagação, ok? Uma última questão aí que eu separei para vocês, para a gente encerrar essa primeira aula de ondulatória, uma questão do Enem. O que diz a questão? O osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial, DDP, em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sobre a forma de um gráfico tensão versus tempo. Então, ó, tem a DDP e aí você tem o gráfico aí do tempo também relacionado com a DDP. Aí ele fala, a frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de. Para a gente determinar a frequência, o que a gente precisa determinar? A gente precisa determinar o período. Lembre-se que frequência é 1 sobre o período. E aí eu preciso olhar para o gráfico e identificar quando é que o gráfico completa uma oscilação. Então, se a gente tomar como referência o ponto de partida aqui, 100 volts, que eu estou destacando aqui com a bolinha vermelha, você vai ver que o osciloscópio está indicando aqui que a DDP está caindo, aí depois de um certo intervalo de tempo ela volta a subir, sobe, até chegar a um valor máximo aqui de 150, depois ela volta a cair novamente, né? Então, se a gente fizer uma análise pensando no movimento ondulatório, o que a gente vai perceber? Que ele saiu da posição 100, desceu, foi até um valor mínimo aqui, próximo do menos 150, depois ele subiu até o 150, depois ele voltou a descer, passando novamente pelo 100. Quando ele passa novamente aqui pelo 100, ele começa a repetir o movimento. Ó, começa a descer novamente, provavelmente aqui depois ele ia inverter de novo no 150, negativo, ia subir e por aí vai. E aí, o que a gente percebe? Que ele completa um ciclo justamente nesse intervalo entre as duas bolinhas. E o intervalo entre as duas bolinhas, se a gente for contar, né? Cada quadradinho aqui vale 1 milissegundo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 milissegundos, mais ou menos. Então, esse vai ser o nosso período. O período vai ser o equivalente a 8 mili. Lembre-se que 8 mili, 8 vezes 10 a menos 3 segundos. Isso significa que a nossa frequência vai ficar 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Se a gente passa o 10 a menos 3 para cima, ele passa positivo. Isso aqui vai ficar 1000 dividido por 8. E 1000 dividido por 8 é equivalente a 125 Hz. Tudo bem? Então, a frequência de oscilação aí do nosso gráfico, representada aí pela essa figura, é correspondente à alternativa E, 125 Hz. Tudo bem? Ok? Na próxima aula, a gente vai discutir a questão da velocidade das ondas, que é a equação fundamental da ondulatória. Até mais, pessoal. Pessoal, o que é importante a gente deixar gravado nessa aula? Você tem que lembrar que existem dois tipos de onda. Então, a gente vai falar da natureza da onda. Existem ondas mecânicas, existem ondas eletromagnéticas. E lembre-se que existem também classificações com relação à forma de propagação. Existem aquelas ondas que se propagam de maneira longitudinal e ondas que se propagam de maneira transversal. A diferença é bem sutil, então tem que ficar atento. Ondas longitudinais são aquelas que a vibração tem a mesma direção da propagação da energia, enquanto que as ondas transversais são aquelas que a vibração ela ocorre perpendicularmente, ortogonalmente à propagação da energia. Na próxima aula nós veremos a equação fundamental. Até mais!